quero desejar a todos boas-vindas, agradecer por estar adentrando no lar de vocês no dia de hoje. Hoje, dia da família na escola. Porém, com a atual situação que a Escola Senador Ovidio Teixeira está passando com o quantitativo de alunos, fica impossível estar recebendo vocês da forma que vocês merecem. Para isso, nós tivemos a ideia de estar fazendo o contrário. Hoje é escola na casa de vocês. Que Deus abençoe o dia de hoje e que dê muita paz a todos vocês. Dando continuidade à nossa live, que está apenas começando, vamos estar apresentando o atual quadro de funcionários da escola. Direção, professores, secretária, serviços de apoio, auxiliares de secretaria, merendeiras, porteiros, vigias, todos aqueles que estão incansavelmente de todos os dias acolhendo e fazendo com que seus filhos se sintam em casa. Vamos dar continuidade à nossa live e para isso nós tivemos vários amigos, vários parceiros, colegas que contribuíram para essa live fluir da melhor forma possível. Agora vocês vão ter o prazer de conhecer e ouvir um pouco a experiência da psicóloga Anne Raissa. Ela atualmente reside em Montes Claros e atua na clínica e também como professora. Vamos conhecê-la um pouquinho. Olá, meu nome é Anne Raissa, eu sou psicóloga, Sou especialista em saúde da família, sou psicanalista, tenho um percurso também já, de um tempinho razoável como professora universitária. Tem um percurso também na assistência, no consultório, em unidades de saúde. Então, eu quero agradecer a escola, na pessoa da diretora Zaiba, por este convite para estar aqui refletindo com vocês sobre esse momento que vocês fazem, que é o momento Família na Escola, que eu considero assim, fundamental, importantíssimo.
E aí vamos ver o que a gente produz a partir dessa reflexão que eu pretendo trazer aqui, né? Nós estamos vivendo aí, né, já há 2 anos, nós estamos vivendo esse tempo aí de pandemia, né? Ainda não é uma pós-pandemia, porque a gente ainda não se livrou, né, desse vírus e ainda estamos, né, lutando contra ele, mas a gente já pode, então, acreditar num controle, né? A partir de agora, eu acredito nisso, num controle aí, né, da transmissão do vírus. Então, a gente vive agora um outro momento, né? Um momento de abertura escolar, de abertura das instituições, né, públicas, dos espaços públicos, para esse retorno à convivência. Mas nós ficamos, né, 2 anos aí com as instituições fechadas. Então, eu considero que, né, esse projeto da escola, né, não sei se a gente pode chamar assim, não conheço bem a realidade de vocês, né, mas essa valorização, essa legitimação que a escola faz da participação familiar, ela é muito importante para dar voz mesmo a esses pais, né, a esses familiares, né, irmãos, avós, tios, né, quem vier, que seja bem-vindo, né, a gente precisa dar voz a essas pessoas, porque a gente sabe que uma escola, ela não é feita só por servidores e estudantes, né? Mas a gente sabe também que cada família está representada dentro da escola através do seu estudante, né? Porque o estudante, ele traz ali, né, um pouco, né, da sua herança geracional, ele traz ali seus costumes, seus valores, né, suas crenças, suas experiências de vida, as experiências de aprendizagem, né, familiar, tudo isso o estudante traz com ele, né? Então, o aluno, ele não chega só, ele chega com essa bagagem histórica, né, da sua história de vida. Chega também com seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, né? Suas habilidades, né? O que ele faz muito bem, o que ele ainda precisa, né? De um auxílio, então suas dificuldades. Então é importante que a escola e a família, né? Valorize, né, o aluno de uma forma assim, né? Mais completa, né? Eu não gosto muito dessa palavra completa, mas acho que cai bem aqui. Então, importante valorizar o aluno como um, não todo, né? É sempre faltoso, mas como um todo aí. Então, sempre tem uma representação familiar na escola, por isso que é importante esse elo entre escola e família. Porque quando um pai manda um filho para a escola, né? Ele manda um filho para a escola como alguém pertencente àquela família, né? E aí o aluno, ele é afetado pela convivência escolar e a convivência escolar afeta o aluno, né? É para casa que o aluno volta. Então, a gente precisa de trabalhar juntos, né? Eu sei, né? Eu também sou mãe de 2 crianças, né? Eu sei que a gente tem, né? Sou trabalhadora, nós temos aí as nossas vidas, né? Nós temos a nossa luta por sobrevivência, por dar um futuro mais digno para os nossos filhos, né? Nós temos nosso trabalho, muitos de nós mais de um trabalho, muitos têm aí o casal, né? Trabalhando os dois, muitos não têm o casal e um precisa de, né? Sustentar a casa, então trabalha muito, a gente sabe disso. Mas a escola, né? Não pode abrir mão da participação da família. Então, assim, em nome do seu filho, a escola não abre mão da sua participação. Apesar da correria da vida, né? A gente sabe, difícil, mas a gente precisa encontrar uma forma de se fazer presente na vida escolar dos nossos filhos, né? E a escola é responsável por promover isso, possibilitar que isso aconteça de alguma maneira, né? Nem sempre vai acontecer da maneira que seria o ideal, né? A gente vai trabalhar com o que é possível, né? E o que é possível para aquela família para que ela participe da vida escolar. Porque uma escola sem a presença da família, ela não existe, gente, né? Não existe. Por quê? Né? O estudante, principalmente a criança e o adolescente, ele
não organiza a sua vida sozinho, né? Vamos pensar uma criança. Então, são os pais que vão organizar a rotina daquela criança para que ela acorde na hora, né, certa de chegar à aula, para que ela prepare a roupa adequada, o uniforme, né, um calçado para estudar, prepare os materiais, né? É a família que organiza isso. Então, essa é uma maneira também de participar, né? Uma participação indireta aí da vida escolar. É a escola que vai determinar, é a família que vai determinar a rotina em casa do estudante, né? Que hora que ele pode dormir, que hora que ele vai fazer atividade, que caderno, que livro, que material que ele tem que levar no outro dia. Então, é a família que participa disso, né? E quanto mais criança for, mais essa participação é efetiva. Isso não quer dizer que a família não seja importante na participação da vida do adolescente, né? Pelo contrário, na adolescência a família precisa sim se fazer muito presente, né? Não tanto de forma mais direta, né? Impondo rotinas, porque já não é mais esse momento, mas existe uma necessidade assim de estar ao lado do adolescente, né? Então, é estar ao lado do seu filho naquilo que ele faz na escola, né? Perguntar como foi o dia na escola, o que aconteceu, quem são seus amigos. Muitas vezes os pais não sabem, né? Quem são os amigos do filho na escola, né? O que ele faz na hora do recreio, como que é o recreio, né? O intervalo, aqui na minha cidade a gente fala recreio. Como que é esse intervalo entre as aulas, né? Com quem que ele gosta mais de conversar, com qual funcionário ele conversa mais na escola. Então a gente precisa, né, de estar ao lado desse filho aí. O filho precisa sentir que os pais estão com ele, né? Ainda que seja um adolescente de 17 anos, né? Que a gente possa até olhar e achar que já é um adulto, mas um adolescente precisa da presença ali dos pais, sim, né? Eu falo muito pais, mas eu sei que às vezes a realidade da família não é de presença dos pais, mas de presença dos avós ou dos tios, né? Mas quem cuida dessa criança precisa, né, valorizar esse lugar de aprendizagem. E aí a gente tem que pensar, né? É na escola que muitas vezes eles passam uma grande parte do dia. Então, como que a gente não conhece o lugar que os nossos filhos ficam 4, 5 horas por dia? Como que eu não sei quem ali é uma referência para o meu filho? Então eu preciso perguntar, eu só vou saber se eu perguntar, se eu conversar, é no diálogo, né? Se eu procurar a escola para conversar, se eu perguntar para ele, né? Então isso é muito importante aí, como uma maneira de valorizar o espaço escolar, né? A criança, o jovem precisa sentir que aconteça o que acontecer, os pais estão com ele, mesmo que ele não tenha um desempenho acadêmico, né, excelente, como esperado, né? Talvez como seria o ideal da família, né? Que ele tire notas altas. Independente disso, o adolescente e a criança precisa sentir que os pais estão ali, né? Isso norteia o aluno, isso dá um direcionamento para o nosso filho, transmite mais segurança, né? Evita atitudes impulsivas, né? Evita que eles se sintam incapazes, né? Eles podem até se sentir tristes de não terem conseguido atingir, né, um nível acadêmico ali que ele tinha uma expectativa de ter conseguido tirar uma nota né, bacana. Ele pode até se sentir triste, mas ele sabe que os pais estão ali do lado dele para que ele possa, então, fazer diferente para da próxima vez conseguir, né, um desempenho melhor, ou aceitar talvez que aquele momento, né, o conteúdo não foi vencido e que ele precisa estudar mais, enfim. Qualquer que seja o desfecho, gente, da vida escolar de um filho, ele precisa sentir a presença dos pais ao lado ali, né? Não como um acusador, como uma pessoa que cobra, mas como alguém que quer estar junto, que quer que dê certo, que faça tudo para que seja possível dar certo, mas que quando não dá, esteja ao lado, né? Isso é muito importante aí para a vida desses, principalmente dos adolescentes, né? Aí nesse momento. Existe um outro ponto, assim, que a gente precisa conversar muito, né? Como eu comecei falando, a gente está num contexto aí de controle pandêmico, controle da pandemia. Mas esses alunos, esses estudantes, eles ficaram aí 2 anos sem aulas presenciais, né?
Gente, isso tem consequências, né? Isso não é sem consequências. Vão acontecer problemas, né? Muitos não conseguiram nem acompanhar o ensino remoto. A gente sabe que a realidade, né, do país é diversa. Então, alguns alunos conseguiram fazer as aulas remotas, outros não. Alguns conseguiram fazer atividades que foram, né, entregues, outros não conseguiram por muitos motivos, né, N fatores. Não cabe à escola julgar a família, né, não é o papel da escola, esse julgamento depreciativo da família, não. O papel da escola é estar ao lado, né, nessas dificuldades, é ouvir esses pais e entender que agora a gente precisa fazer junto, né? Então, assim, existe um déficit, vai existir, né, um prejuízo escolar, mas a primeira coisa que a gente tem que comemorar, gente, diante de, né, de tudo que aconteceu no país, de todo o sofrimento, é que nós estamos aqui, né? Nós estamos vivos, os nossos filhos, né, estão vivos. Infelizmente não é a realidade de muitas famílias, a gente sabe que tiveram famílias que perderam seus filhos, então se essa não é a nossa realidade, a gente precisa de agradecer por isso, né? E aí, infelizmente, se essa for uma realidade de alguma família, a gente sente muito e a gente quer, né, estar solidário com essa família. Então, assim, esse momento é o momento primeiro disso, né? De olhar para o que passou e ser grato por ter sido poupado de alguma forma, né, gente? E agora pensar, né, o que a gente pode fazer para que cada aluno consiga retomar sua vida escolar, né? Retomar. Não vai retomar da mesma maneira, né? Não existe esse voltar ao normal, a gente fala muito disso, né? Isso não acontece porque ninguém é a mesma pessoa. A escola não é a mesma, os alunos não são os mesmos, os professores não são os mesmos, os funcionários, os pais. Então, todos nós, né, a gente saiu diferente desse contexto de pandemia, né? E assim, esperamos ter saído mais fortes, apesar de todo o sofrimento, né? Esperamos ter saído com esperanças, né? Eu acho que uma palavra que define bem para a gente, né, como um desejo da gente, é que a gente tenha esperança a partir de agora. Então, e pensar, o que é possível de ser feito por esse aluno que sofre? Nós sabemos que os jovens estão sofrendo muito, que as crianças têm sofrido, né? As crianças têm tido dificuldade de retomar as tarefas, né? Foi muito tempo fora da rotina, então a gente vai precisar de um tempo mesmo para poder, né, respirar e seguir. E aí eu quero pensar, né, falando um pouco agora para a escola, o que é possível de ser feito, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar numa psicanalista que chama Vera Iaconelli, que ela fala assim, o que é possível? Como saber o que é possível? Então, assim, o que é possível de ser feito diante de uma situação, né? Principalmente isso se aplica muito ao contexto escolar, é assim, o que cada membro da escola, cada trabalhador da escola, né, os professores, os diretores, os coordenadores, né, pedagogos, o que eles podem fazer, né, o que eu posso dar de mim mesma, né, o que ele pode dar de si diante dessa situação, de forma que ele não adoeça e nem adoeça, né, o aluno. Porque quando alguém quer dar o que não dá conta, o resultado é o adoecimento. Então, assim, existe aí o que cada um precisa reconhecer em si mesmo, enquanto suficiente para doar, né, para dar em trabalho para aquele aluno, porque a gente sabe que o prejuízo é imenso, que todo mundo está correndo aí, né, correndo contra o tempo, com essa expectativa de sanar os déficits, sanar o tempo perdido. Aí a gente tem que ter muita calma, os professores terem muita calma diante disso, porque é impossível dar conta de tudo. Então, o que cada um dá conta de forma a não adoecer? Porque um professor adoecido, um servidor adoecido, ele vai transmitir, né, essa forma de adoecimento para o aluno. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos pessoas saudáveis. Nós queremos trabalhadores saudáveis e, consequentemente, alunos saudáveis. Então, pensar nesse ponto aí, né? A gente tem percebido na clínica, né, no consultório, nas escolas, um sofrimento em massa mesmo, alunos adoecidos, muito ansiosos, né?
muito agitados, com medo. Então, no dia de prova tem sido um sofrimento, tem sido difícil, né? Algumas escolas têm buscado ajuda aí dos serviços de saúde porque não sabem, né, o que dizer, o que fazer, como agir. Uma outra realidade que ficou muito forte após a pandemia, né, já era um problema e se tornou um grande problema, que é o uso excessivo de celular, tablet, né, videogame, televisão. Então, isso tem se acentuado muito, isso é um problema hoje de saúde pública, né, o uso excessivo de telas. E aí, assim, né, sem querer frustrar vocês, mas já frustrando um pouco, nós não temos uma resposta. Não existe uma solução aí mágica que vai resolver o problema de todos. Por isso, então, que eu volto para a gente pensar aqui o que é uma escola, né? Uma escola é um espaço onde as pessoas elas têm autorização para não saber. Se a gente for pensar, né? A escola é um lugar de aprender, é um lugar que eu não sei, que eu vou buscar o conhecimento, é um lugar onde alguém vai promover a minha curiosidade, vai, né, aguçar ali meu senso de querer saber, né? E aí vai valorizar a minha pergunta. Isso é a escola. Mas a nossa nova escola, assim como a antiga, né? A gente também não tinha respostas para tudo. Essa nova escola, mais do que antes, gente, né? Aqui falando muito para as famílias agora, mais do que antes, a escola não tem resposta diante dessa situação. Então, diante dos problemas, né, que se colocam agora, essas dificuldades que têm se apresentado, que são dificuldades, né, sociais, psicológicas, cognitivas, a escola não tem uma resposta. E por isso que a escola vem, então, convocar a família mais uma vez, né? A gente acredita numa construção coletiva. A boa escola, qual é a boa escola? Né? É aquela que acredita nas relações horizontais e não verticais, né? Não existe relação de poder ou que diminua um pouco essa relação de poder, onde todo mundo é, antes de qualquer coisa, pessoa. Então, a boa escola é a que percebe todo mundo enquanto ser humano. Então, o porteiro é uma pessoa, a cantineira é uma pessoa, a diretora é uma pessoa, o professor é uma pessoa, o aluno, a família, né? O pai, a mãe, o irmão, são pessoas. E essas pessoas precisam sentar e descobrir juntas algumas saídas para isso que se coloca agora, nesse contexto muito difícil, que é o contexto de retorno das aulas. Então, assim, as orientações que a gente tem é ouvir, é abrir oportunidades no currículo escolar, né, nos momentos de aula, de intervalo, de atividade cultural, de reunião com as famílias, enfim, como a escola entender possível escutar as famílias, e para isso as famílias precisam estar presentes, né, e dizer do seu sofrimento, escutar os estudantes, escutar os funcionários, né, escutar quem quer falar algo, né? E falando um pouco para a família. As famílias precisam ouvir seus filhos, né? Pergunte para o seu filho como foi o dia na escola, o que ele achou, quais foram as dificuldades, né? Como tem sido estudar agora, depois de tanto tempo fora da escola presencial? Pergunte, vamos perguntar, vamos ouvir o que nossos filhos têm a dizer. Né? Porque é escutando que a gente encontra saídas. Então, quando a gente não tem resposta, a gente escuta, né? Tem uma música que fala disso. Então, se eu não tenho resposta, eu escuto para eu entender qual o caminho a seguir, o que pode ser feito. Então, diante da incerteza, vamos ouvir, né? Vamos escutar. Eu gosto muito assim de pensar que a escola é um lugar de afeto, né? Então, é um lugar onde as pessoas são afetadas. As famílias, né, como família, a gente precisa proporcionar que a escola seja esse lugar afetivo, afetuoso, né, para os nossos filhos. Como que a gente faz isso? Participando da vida dele, né, perguntando, estando ao lado, querendo saber, contando das nossas experiências em tempos de escola. Então, que os pais falem mais sobre a vida escolar com os filhos, né? Mesmo que alguns não tenham estudado muitos anos, né? Diga do pouco que viveu. E agora eu quero propor para vocês agora um exercício, assim, né? Na sua vida escolar, né? Voltar um pouquinho aí na lembrança. Quando a gente
fala de escola, qual foi sua experiência, o que que vem à sua cabeça? E aí eu até quero compartilhar um pouco assim da minha experiência de escolar, né? Porque eu estudei tantos anos aí, mas quando alguém me pergunta sobre escola, vem muito forte assim, o tempo que eu estudei nos primeiros anos da escola, né? Onde eu estudei em uma escola pública, né? Uma escola muito simples, mas que toda vez que eu penso em algo ligado à escola, me vem, então, uma pessoa fundamental, que era a pessoa que fazia a merenda. Ela chamava Tia Rosa, a cantineira lá da escola, e como que ela preparava aquela comida com tanto carinho, com tanto amor, né? E eu me lembro muito dela servindo a comida e o pratinho brilhando, aquilo ali ficou, de alguma maneira, me marcou, né? Quando alguém me pergunta sobre um funcionário que eu me recordo dela, muito dela, a maneira que ela tratava a gente, tinha uma coisa meio assim de vó, né, meio de mãe, meio de vó, e aquilo marcou de alguma maneira na nossa vida, né? Me lembro de outros momentos, a maioria deles não estão ligados à atividade acadêmica, a desempenho, à nota, né? Não estão ligados a isso, a maioria estão ligados à questão afetiva, a como que eu me senti bem, me senti incluída naquele espaço, como que eu construí alguns relacionamentos ali da infância que não duraram muito, né? Aquelas amizades da infância lá, que se perderam, mas que foram muito importantes para mim naquele momento. Então, a escola, gente, eu usei esse exemplo pessoal para a gente me lembrar, eu garanto que quando eu perguntei, muitos não lembraram de desempenho acadêmico, a maioria lembrou de né, um envolvimento afetivo com alguém, de uma lembrança afetiva, porque é isso que fica, né? É isso que fica. Claro que o desempenho acadêmico é importante, mas a gente já comprovou hoje, né, por meios da ciência, que a gente aprende mais quando a gente tem ligado a esse processo de aprendizagem o vínculo afetivo, né? O afeto, a gente aprende pelo amor. Então, as famílias precisam de ajudar a escola a ser esse espaço de amor, ajudar a construir, junto com a escola, um espaço de amor, que é um espaço de aprender. Então, aprender está sempre ligado a esse amor. Mas a escola sozinha não dá conta disso. A escola precisa da família. Então, que cada família possa pensar em que ela pode ajudar essa escola a construir um espaço melhor para o seu filho aprender e construir as suas primeiras relações aí socioafetivas, que são construídas na escola. Então, agradeço muito essa oportunidade de deixar essa mensagem para vocês. Um bom momento aí de reflexão juntos, né? Até o próximo momento. Quantas orientações, quantos conselhos Anne trouxe para a gente nesse momento. Que a gente possa, se não colocar todos, mas alguns em prática, para que a gente possa fazer com que os nossos filhos, os nossos alunos se tornem pessoas de bem. E a gente não poderia deixar de lado esses alunos, esses nossos filhos. E para isso, eles também contribuíram para que essa live pudesse estar passando para vocês todo o carinho que a escola tem com os filhos de vocês, com a família que as compõe. Sagrada Família! A família é a base de tudo que somos. Na família convivemos cercados de cuidados e carinho entre as pessoas que amamos. Na família recebemos o primeiro cuidado e orientação. Somos preparados para a vida. Família é amor e comunhão. Aos pais e mães de famílias, aos parentes responsáveis também. Homenageamos com meus parabéns e muita emoção. São muitas ocasiões para homenagear nossas famílias, mas queremos nesse dia agradecer a quem nos dá incentivo e motivação. Que maravilha! Homenagear as famílias. Que bênção é nessa manifestação. A família é a presença permanente, É o tesouro mais valioso do Deus da criação. No dia 15 de maio comemora-se o Dia Internacional da Família, instituído pela ONU em 1993. Para manifestar o valor da família na sociedade e na educação das crianças, grande prova de amor, respeito e união.
Já no Brasil, o Dia da Família comemora-se no dia 18 de dezembro, uma data especial para toda a nação. Com finalidade de homenagear e lembrar da instituição familiar como base da formação de cada pessoa, sobretudo na ética e na educação. Oh, que maravilha! Homenagear as famílias. Que bênção e honra esta manifestação. A família é a presença permanente, é o tesouro mais valioso do Deus da criação. É uma honra comemorar também o Dia da Família na escola, numa data muito especial, 24 de abril, aprovada pelo Ministério da Educação e Cultura do Brasil. É dia de festejar alunos, mestres e famílias. Entre abraços e alegria, reforçamos um compromisso que fortalece a nossa parceria. São oportunidades que nos fazem amadurecer e crescer. A família, nossa base, presente para nos ajudar os desafios a resolver. Muito respeito os princípios e valores que têm e devem sempre ser preservados também. Oh, que Homenagear as famílias. Que bênção e honra esta manifestação. A família é a presença permanente, é o tesouro mais valioso do Deus da criação. Todos os pais e mães que tanto amam e lutam por seus filhos, educam em sonho como esse de cada um, merece atenção e considerável valor. Aos avós e avós, anciões das famílias, um abraço carinhoso e muita gratidão. A todos que amam e tenham sempre as bênçãos da alegria e da vida plena, digna, vivendo em comunhão. Vivemos, pois, em família, céu o amor da sociedade, berço do amor e da união. Família é tesouro da humanidade, aconchego de nossos corações, fonte de nossos amores e afetos, nosso apoio e referência na caminhada. Ajuda-nos a vivermos nossa plena vocação. Família, o nosso bem maior. A família é a base mais importante da nossa vida, onde sentimos acolhidos com muito amor e comunhão. Seja pai, mãe, avô ou pai de coração. É na família que crescemos com educação. A família e a escola devem sempre juntas caminhar para o sucesso dos seus filhos sempre alcançar. Uma depende da outra, trabalha com união. É dessa forma que vemos a transformação. A escola é a família. Nosso muito obrigado por nos tratar todo dia com tanto cuidado. A família é muito importante porque ela nos ajuda e nos protege nos momentos difíceis. E também ela nos conforta como se estamos tristes e com dor. Viva a família! Sem amor, a criança merece alimentação, respeito, paz e educação. Precisa ter família e ter religião. Olá, meu nome é Walter Marcos, estudo no Ovídio Teixeira, Grupo Escolar Ovídio Teixeira. Eu vou falar um pouco da importância da participação da família na escola. Eu, como estudante, eu ficaria muito feliz se eu tivesse meus pais vivos e tivesse participando da minha educação na escola, interagindo e observando e sabendo de tudo que rola na escola sobre o ensino fundamental ao seu filho, para o crescimento do seu filho.
Eu acho assim que é uma coisa, uma ajuda a mais para nem só para os professores, como também participar da educação na escola, né? Que ali a gente está ali para aprender e ali que a gente tira o nosso futuro. A educação na escola é de grande importância. É a porta do emprego, é a porta de um caminho para quem quer vencer na vida. É através da escola que a gente consegue. Porque o que nós aprendemos na escola, ninguém consegue tomar de nós. Então, numa formatura, né, da escola que a gente se forma advogado, médico, dentista, né, um grande cientista, e é isso aí. E a participação da família na escola é de grande importância, né? Principalmente, eu já tenho uma idade a mais, mas tem outras crianças que têm aí seus 11 anos, 12 anos, os adolescentes, né? E eu acho que a presença dos pais na escola, de vez em quando tá lá, presente, participando, buscando saber o que foi o dia de hoje, o conteúdo, é de grande importância para os alunos. Então é isso aí, essa é a minha opinião. Que Deus abençoe a todos os professores e abençoe a todos os pais e que o futuro vem aí. Um abraço, fique com Deus, né? E a mensagem é essa aí. Para mim, é fundamental a participação da família na escola. Sou Simon, do 7º ano, Ruth Rocha, né? Aqui é o trabalho de artes sobre o poema, né? Aqui, vou falar no poema. Família é tudo igual, é o nome do poema. Família é tudo igual, cada um é especial. Tem pai, mãe, filho, tio, primo e avô, mas aqueles que surgiram pelo caminho e que a família também adotou. Tem família com e sem animal de estimação, com e sem bebê. Tem família que não para de crescer. Tem família que briga no almoço e faz as pazes no jantar. Tem família que se espalha, mas se reúne para rezar. Tem família de todo tipo e cada uma é especial, porque família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Giovana Antonella Costa Rodrigues. E o meu nome é João Victor Lima Neves. Nós somos da turma Vinícius de Moraes e vamos apresentar um poema. Escola e família. A escola é importante para você acreditar e a família a todo instante pode e deve participar. Para o estudo melhorar, a família deve apoiar, ajudando nas tarefas para o filho poder ajudar. A família e a escola deverão andar juntas pela educação, mesmo que seja na contramão, devendo dar a continuação. Para ajudar no desenvolvimento, ajude mostrando o envolvimento, vindo à escola ver o rendimento, visando também o comportamento. Devemos demonstrar afetividade, respeitando sempre o alunado, educando com responsabilidade, escola e família sempre lado a lado. Bom dia a todos. Valores vamos sempre ensinar. Valorização do respeito vamos despertar. Família e escola juntas no caminhar, resolvendo os conflitos visando melhorar. Mães, pais, famílias, vamos nos ajudar. Venham à escola, precisamos nos encontrar, pois escola sem família não pode caminhar. Da educação e da vida escolar precisamos participar. Vamos sempre nos dar as mãos, não vamos nos afastar, não. Devemos fazer uma reflexão, o que fazemos pela educação. Para finalizar, ainda vou lhe convidar, junte-se a nós, busquem se envolver, procurem refletir sobre o que fazer para ajudar o seu filho no aprender. E esse foi o nosso poema. Viram o que os filhos de vocês fizeram? Eles fizeram com tanto carinho. A gente via no semblante dele a alegria de poder estar compartilhando, contribuindo para a atividade do dia de hoje. Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho as orientações dadas pela doutora Amanda. Ela é advogada e tem algumas orientações para passar para a gente. Vamos ouvir?
Olá, eu sou Amanda Sávio, sou advogada e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o papel que os pais devem ter na vida escolar dos filhos. Em primeiro lugar, para que a gente possa compreender melhor esse tema, é preciso se falar sobre o poder familiar. O poder familiar, ele é um conjunto de direitos e de responsabilidades que os pais têm em relação aos filhos menores de idade. Nesse sentido, é que, dentre essas responsabilidades que são atribuídas aos pais pelo poder familiar, está a educação dos filhos. O artigo 1634, inciso 1º do Código Civil Brasileiro, ele determina que compete aos pais promover a educação dos filhos. Dessa forma, é importante deixar registrado que os pais eles podem, inclusive, perder o poder familiar em algumas situações, principalmente quando eles deixam de cumprir com as suas obrigações em relação aos filhos menores. Popularmente falando, os pais que eles deixam de cumprir com as obrigações que estão determinadas por lei, eles podem até mesmo perder a guarda desses filhos. Ainda sobre essas diversas responsabilidades que cabem aos pais, é importante dizer, que o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele determina que os pais são obrigados a matricular os filhos menores na rede regular de ensino. Ou seja, o pai ou a mãe que deixa de matricular o filho na escola de forma injustificável, ele não apresenta uma justificativa para aquela atitude, ele pode, inclusive, ser alvo de uma ação de destituição do poder familiar. Ou seja, ele pode perder a guarda do filho, caso ele não cumpra com essa obrigação. Esse entendimento, inclusive, está disposto no artigo 1638, inciso 2º do Código Civil Brasileiro, que prevê o chamado abandono. Esse abandono ele pode ser material, moral ou intelectual. O abandono intelectual, que aqui nos interessa, é justamente não oferecer ao filho condições de ensino, como, por exemplo, deixar de realizar a matrícula na escola, Além disso, o abandono intelectual é considerado uma prática tão grave que é até mesmo tipificada no Código Penal brasileiro como um crime, Essa prática, inclusive, ela é punida com a pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa para aqueles pais que eventualmente deixem de prover a instrução do filho que está em idade escolar. Dessa forma é que a gente entende que a educação de crianças e de adolescentes no Brasil é um tema que é muito importante. E é por isso que no Brasil existem muitos dispositivos legais que tratam sobre esse assunto. Sobre o papel que os pais efetivamente têm na educação dos filhos, é possível se falar que a responsabilidade deles é muito importante. E essa responsabilidade ela está inclusive prevista na Constituição Federal em alguns artigos. Entre esses artigos, o artigo 205 da Constituição Federal determina que a educação ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Aqui é possível entender que a educação das crianças e dos adolescentes ela deverá ser promovida em primeiro lugar pela família, que deve assumir essa responsabilidade de forma parcial. Por exemplo, matriculando esses filhos na rede de ensino, e a outra parte da responsabilidade é do Estado, ou seja, é do governo, que deve promover a chamada educação formal da criança e do adolescente. Dessa forma, então, a gente nota que a Constituição não fala da responsabilidade dos pais de forma isolada. Deve haver uma cooperação entre a escola e os pais para que a educação das crianças e dos adolescentes seja oferecida de uma forma adequada e sempre tentando almejar o maior aproveitamento possível. Sendo assim, é possível a gente dizer que o papel dos pais na educação dos filhos é, em primeiro lugar, promover de fato
essa educação, ou seja, realizar a matrícula da criança e do adolescente na instituição de ensino. Só que não é só essa obrigação que os pais têm. Além de ter que realizar a matrícula, eles devem também participar de forma ativa na comunidade escolar. Essa participação de forma ativa pode ser realizada através do acompanhamento da rotina dos filhos, além de ficar atento aos comunicados, às sinalizações da escola, a procurar saber como é que está o andamento do filho, as notas, tudo isso. E todas essas atitudes, elas fazem parte dos deveres dos pais. Então, a responsabilidade não fica restrita apenas à matrícula, a responsabilidade vai além. Os pais devem fazer esse acompanhamento, né, na vida escolar dos filhos. Conforme eu disse, anteriormente, deverá haver uma colaboração entre os pais e a escola. E sendo assim, a escola também tem um papel muito importante no acolhimento dos alunos, devendo também promover reuniões entre os pais, desenvolver um diálogo, fazer orientações em questões em que necessitem de ajuda, sempre havendo esse diálogo, essa cooperação. Entende-se, então, que o papel dos pais na educação dos filhos é de extrema importância para o desenvolvimento escolar, além de ser um dever. Por isso mesmo é que está previsto, em diversas leis, conforme eu citei aqui. Para que a participação dos pais na escola tenha um aproveitamento total, deve haver essa colaboração através sempre da participação ativa na comunidade escolar. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Muitas informações interessantes e chama tanto a escola quanto os pais a responsabilidade que temos com os nossos filhos e também para com os nossos alunos. Viram também a importância que é a família estar sempre unida com a escola e a escola sempre unida com a família. Agora, vamos mais uma vez ver os trabalhos elaborados pelos nossos alunos, que são seus filhos. Família significa felicidade, amor e carinho. Lembra conforto, segurança e paz. Família é um abraço em dias tristes, onde podemos sorrir, às vezes sem um motivo. Família também é escola, onde aprendemos em grupo, com empatia e bondade. Escola é ambiente de paz, de esperança, de aprendizado, de conhecimento. Escola também é abrigo, é proteção de novos saberes, descobrindo novas experiências. Família é escola. Escola também é família. Família, felicidade, amor, memórias, instruções, limites, incríveis e acolhedora. Família é uma das coisas mais importantes pra gente, pois nos conhece dos pequenos até o presente. Sabe quando precisamos de algo? Pois para eles nós somos um fardo, união, gratidão e amor, tudo isso na família damos valor. Olá, meu nome é Heloísa Couto da Silva, eu sou da turma 7º ano Ruth Rocha Matutino e hoje eu vim falar sobre a importância da família. A família é uma herança de Deus, é um dom do Senhor. A família serve para todas as horas, tanto para os momentos ruins quanto para os momentos bons. Existem famílias de vários tipos, famílias
grandes com mais até de 5 pessoas, famílias pequenas, famílias que só tem 2 pessoas, mãe ou filho, filho e mãe, ou pai e filho, filha e pai. Enfim, o que importa é que é família. Família é aquela que cuida, que dá carinho, educação. Meu nome é Davi Martins Borges, do 7º ano, Ruth Rocha, e eu vim apresentar meu poema da família. Família, luta todo dia, derruba barreiras para ganhar o pão de cada dia, minha família guerreira. Seguindo de mão dada, olhando para a frente, sem desanimar, esta é minha família que eu posso me orgulhar. Para mim, família é um bem precioso, sinônimo de proteção, amor, amparo, aconchego e fortaleza. Ser família é amparar nos momentos difíceis, dar conselhos e ensinar valores e costumes. E também a família é uma base na construção de um bom cidadão. Boa tarde, meu nome é Luan Hilbert Vasconcelos Matos, da turma Maurício de Souza, do 7º ano. E hoje eu vou falar sobre a importância da família. A família é importante porque ela sempre está do meu lado, me incentivando a estudar, a respeitar o próximo, a amar as pessoas. E ela sempre me incentiva a estudar cada vez mais para ser cada dia uma pessoa melhor no futuro. E não depender das outras pessoas para ter um futuro melhor. Autor Gustavo Dourado. Família. A família é o alicerce, base da sociedade, sempre em busca do amor. Na ausência, só saudade. A família é comunhão, no campo e na cidade. Salve a nossa família, fruto da fraternidade. Família com consciência, não acorrenta a liberdade. Semeia paz e esperança, faz brotar vitalidade. A família é consagrada, no escuro é nosso sol. É a base necessária, é pilar, luz e farol, é segurança na crise, uma estrela no arrebol. A família é solidária ante a adversidade. A família nos apoia quando há necessidade. Família nos corações, pai e mãe felicidade. Salve o Dia da Família, em maio é comemorado. Dia 30 tem festejo, tem presente e agrado. Família é paz e amor, no coração bem guardado. Família é o alicerce, base na sociedade, sempre busca do amor, na ausência da saudade. Família é comunhão, no campo e na cidade, salve a nossa família, fruto da fraternidade. Família com consciência, não acorrente a liberdade, semeia paz e esperança, faz brotar vitalidade. Família consagrada, no escuro é nosso sol, é a base necessária, pilar, luz e farol, é a segurança na crise, uma estrela na rebal. Família solitária, ante da diversidade, família nos apoia quanto há necessidade. Família nos corações, pai e mãe felicidade. Salve o Dia da Família, em maio é comemorado. Dia 30 tem festejo, tem presente e agrado. Família é paz e amor, nos corações bem guardado. Cordel do autor Gustavo Dourado. Eu sou Stephanie Trindade Donato, aluna da Escola Senador Ovídio Teixeira, da turma Marco Reis, e estou apresentando o trabalho de ensino religioso orientado pela professora Márcia. Nesse cartaz, estou apresentando o significado de família, que nos apoia em todos os momentos e se preocupam com o nosso bem-estar. Como vocês sabem, nós estamos funcionando em 2 locais diferentes. O prédio antigo, que a gente chama de sede, e as novas instalações, que a gente chama de anexo. E os nossos alunos que estão lá assistindo às aulas, são os alunos dos 8º e 9º anos, eles estão sentindo muito a falta de vocês, pais, nessas novas instalações. Para isso, eles construíram esse vídeo para mostrar para vocês onde eles estão estudando e como são essas novas instalações. E fica aí uma dica, é um convite para recebê-los lá nessas novas instalações. Olá, meu nome é Suzy Daniele,
Sou aluna do 9º ano da turma Castro Alves. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco de como funciona a nossa escola, o anexo Ovídio Teixeira. Vem comigo! Agora nós vamos ouvir do pastor Neto todas as orientações que Deus deixou sobre a família. Vamos prestar bastante atenção para que a gente continue guiando os nossos filhos, guiando a nossa família conforme os desígnios do Pai. Bom dia, que a paz de Deus esteja sobre o teu coração. Eu sou o reverendo José Neto e estou aqui para te dar uma palavra sobre a família. Família, instituição divina, dada por Deus para que os homens possam viver a graça de estarem juntos em comunidade, vivendo no amor e na graça de nosso Deus. A família é uma instituição divina. Em Gênesis capítulo 2, o verso 18 e Eclesiastes 4, o verso 9 ao 19, mostra essa base de que a família é uma instituição divina. Deus viu que Adão estava só e observou e disse: isto não é bom. Foi aí que Deus criou a mulher, instituindo assim a família. A família deve ser o porto seguro de qualquer pessoa. A família é o nosso porto seguro. Mesmo quando tudo dá errado, temos que ter um lugar para retornar, para poder estar em paz, para descansar. Deus é quem institui a família. Não é bom que o homem esteja só, é palavra do próprio Deus. Por quê? Porque Deus institui o companheirismo, o diálogo, a comunicação, correspondência
a tudo aquilo que pensamos, com o mesmo pensar, os mesmos planos. Família dividida não prospera. Sobrecarregar toda a vida, deve haver uma ajuda mútua da família. Quando um cair, o outro levanta. Por isso, Eclesiastes 4:10 diz que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, está dizendo lá que melhor é ser dois do que um. A coisa boa em tudo isso que compreendemos é que nós precisamos compreender que Deus deu uma ordem para Adão, e Adão ensinou a mulher. Ele nem havia sido criado ainda, quando Deus, com toda certeza, projetou a família. Adão também já tinha dado nome a todos os animais quando Deus criou a Eva. E é interessante isso. A responsabilidade do homem era muito grande em toda a criação. E por esta razão, Deus lhe dá uma companheira para dividir as tarefas, dividir as responsabilidades. A mulher deve respeitar o seu marido, claro, mas o marido precisa também respeitar a sua mulher, porque isso é a família. A igreja é formada por famílias. Diversas famílias formam uma única família na comunidade eclesial, a família de Deus. A família, ela é abençoada. E quando a família é abençoada, a sociedade é abençoada. Quando a família é abençoada, todos em sua volta são abençoados. A família dividida pode levar a uma ruína total. Mas nós compreendemos que o homem, a mulher e os filhos formam a base de toda a sociedade. A educação cristã é a esperança para todos aqueles que servem a Deus. Ensinar os filhos a viver conforme a vontade do Pai Eterno. Ensinar os filhos a viver o respeito às coisas sagradas e não se ligarem ao que é profano e viver na profanação do seu corpo, da sua mente, dos seus valores. O mundo não dá mais valor ao termo família. As pessoas já não dão mais valor a esse termo. Mas a família é a base da escola, é a base do governo, é a base da sociedade em um todo. Não precisa mais casar, alguém diz isso, mas isso é para que a família seja desvalorizada. Muitos nos dias atuais vivem uma vida desordenada, mas a família precisa prevalecer. Precisamos viver a escolha de uma vida melhor através do ensino sistemático da nossa família. Pois Deus está a procurar. Sim, Deus está a procurar homens que queiram lutar pelos valores da família, mulheres para orar e intercederem pelas suas famílias, jovens que valorizem e priorizem o status da família como regra de ordem social. Respeito mútuo ficou fora de questão para alguns, mas para nós que cremos em Deus, devemos lembrar: a família é baseada em Deus e no respeito mútuo. Homens respeitando mulheres, mulheres respeitando homens. Cada um no seu lugar para podermos viver a santa instituição da família. Foi Deus quem instituiu a família, mas o coração duro dos homens trouxe separações em todos os sentidos desta palavra. Mas havendo arrependimento e vontade de vencer os fracassos que o mundo está aí a nos obrigar ou até nos levar a ter, devemos lembrar: Deus é a redenção para todas as causas. A tua família está em paz, o teu marido está em paz, a tua esposa está em paz,
os teus filhos estão em paz. Lembre-se, só há um príncipe da paz. O nome dele é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Que Deus te abençoe. A minha oração sincera é que a tua família seja abençoada. Por isso, nós sempre pregamos e sempre ensinamos. E há uma música muito interessante que eu gosto muito. E ela diz: abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que essa escola seja abençoada por estar se preocupando com a família. Deus abençoe os professores. Deus abençoe a direção dessa escola. Deus abençoe os funcionários dessa escola. Deus abençoe aos alunos dessa escola. E, consequentemente, Deus abençoe as famílias representadas nessa escola. Um beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe. E lembre-se, Cristo em nós é a esperança da glória, pois seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Quero me colocar à tua disposição. E lembre-se, você pode sempre ligar para o nosso Disque Paz. É um Disque Paz que não tem cor religiosa. É uma mensagem de fé e esperança todos os dias. Você pode ligar no seu celular, é rapidinho a ligação, você vai ouvir uma mensagem de paz e depois, se você quiser, você vai deixar lá uma mensagem também, uma palavra, deixar um pedido de oração, será um prazer para nós, tá certo? O nosso Disque Paz é o 3454-2153. 3454-2153. Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo esteja sobre o teu coração. Chegando ao fim da nossa live, quero agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos concedido até agora e tenho certeza que muitas mais oportunidades virão. Pedir a Ele que nos dê força, sabedoria, tanto para a escola quanto para a família, para que a gente possa seguir a missão que Ele nos deu de formar os nossos filhos e alunos para serem pessoas de bem. Os nossos agradecimentos especiais aos nossos amigos que contribuíram para que essa atividade de hoje pudesse chegar até vocês. Amanda, Anne Raíssa, o pastor Neto, aos nossos colegas, alunos, a belíssima voz da nossa amiga Renata Bueno. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.